Oi, eu sou o Chamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a se inscrever aí, clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica. E se ele não te notificar, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo que o YouTube não notifique, eu aviso lá e você pode vir aqui sempre consumindo conteúdo de qualidade. Se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, dados esses recados, vamos pro caso. Henry Chow Roy Leung nasceu em 1984 em Hong Kong, na China. O pai dele se chamava Glory Chow e a mãe dele se chamava Moon Siu. Além disso, ele também tinha um irmão mais velho. O Henry sempre foi uma pessoa muito problemática. Ele chegou até a ser expulso de uma escola após ameaçar alguns de seus colegas. E é óbvio que, por causa disso, ele não tinha muitos amigos. O Henry vivia de pequenos bicos, pois ele nunca conseguia se manter em um emprego. E aos 29 anos de idade, ele ainda morava junto com os pais. E obviamente que devido a isso, o seu relacionamento familiar era muito conturbado. Algumas fontes afirmam que o Henry tinha muita raiva da mãe por ela ter obrigado ele a aprender a tocar piano e também por ela querer que ele arrumasse uma namorada. E por outro lado, ele tinha muita raiva do pai porque o pai não deixava ele assistir televisão e vivia chamando ele de vagabundo. Uma coisa que sinceramente ele era. Tá, mas por que eu chamei ele de vagabundo? Porque ele gostava muito de ir pra festas, pra bebedeira, de curtir, de ter uma vida luxuosa, porém ele não trabalhava pra ter esse tipo de coisa. Tudo isso era bancado pelos pais, então ele usava o dinheiro dos pais para dar luxo para ele mesmo. Praticamente todas as noites ele saía e quando os pais dele não davam dinheiro para ele curtir as festas, ele esperava os pais dormirem e roubava o dinheiro dos pais. Até que no início do ano de 2013, o Glory e a Moon resolveram dar um fim nessa vida fácil do filho deles. E eles resolveram que iriam expulsá-lo de casa. Eles tiveram que chegar nesse ponto porque as brigas entre o Henry e seus pais eram diárias. Todos os dias eles brigavam porque os pais do Henry queriam que ele arrumasse um casamento, que ele arrumasse um trabalho, que ele desse um rumo na vida. Mas ele não gostava nem um pouco disso, então todos os dias era uma briga por causa desses motivos. Após eles expulsarem o Henry de casa, eles disseram que só deixariam ele voltar se ele arrumasse um emprego e desse um jeito na vida dele. Caso contrário, ele não precisava nem mandar lembranças. A esse ponto, o Henry não sabia muito bem o que fazer, porque ele era uma pessoa mimada e narcisista, que só se preocupava com ele mesmo. E ele fantasiava que era o rei do mundo, sabe? Tipo, ele imaginava que tinha um sucesso que ele não tinha. Como ele não tinha para onde ir, ele acabou pedindo ajuda a talvez o único amigo que ele tinha, um homem chamado Angus Tse Shun Kei. Ele foi até o Angus e pediu para que o amigo o deixasse ficar alguns dias em seu apartamento. O Angus deixou o amigo ficar, até porque ele meio que venerava o Henry, sabe? Ele seguia o Henry para todos os lugares e sempre estava no meio ali do luxo, mas ele não tinha muito dinheiro. Pelo menos ele, diferente do Henry, trabalhava para manter os seus luxos. Porém, ele ganhava pouco dinheiro e agora ele tinha que sustentar os luxos dele e os luxos do Henry. Então não demorou muito para que as condições financeiras ali dele ficassem muito ruins e chegou a um ponto que nem comida mais tinha em casa. Quando chegou nesse ponto, o Henry começou a ficar cada vez mais violento e ele se tornou uma pessoa muito perigosa, pois ele se sentia traído e achava que toda aquela desgraça que estava acontecendo na vida dele era culpa de seus pais. Com o passar das semanas, ele tentou uma reaproximação com os pais, provavelmente para voltar para casa deles e continuar sendo uma sanguessuga, já que ele não conseguia fazer nada da vida. Mas ao ligar para a casa dos pais e conversar um pouco com eles, eles perguntaram se o Henry já tinha arrumado um emprego e ele falou que não. Então nessa hora eles desligaram o telefone na cara dele. Com isso, o Henry ficou extremamente furioso e revoltado e ele jurou que se vingaria. A partir desse momento do vídeo, tudo que eu vou narrar para vocês é baseado no depoimento do Henry e nos das testemunhas, então pode ser que algumas datas estejam erradas.
Provavelmente ali no final de fevereiro de 2013, o Henry ligou para a casa dos pais e falou que tinha arrumado um emprego. Com isso, ele perguntou se poderia voltar a morar com eles. E para surpresa dele, a mãe dele falou que não. Ele já tinha quase 30 anos de idade, então agora era a hora dele morar sozinho e dar um rumo na vida. Aquela era a hora de cortar o cordão umbilical e ele seguir sua vida sozinho, como o irmão dele já havia feito. Estranhamente, o Henry não demonstrou nenhuma irritação, ele não ficou bravo, ele não gritou, ele não esperneou, ele não fez nada. Ele só conversou normalmente com os pais e tranquilamente ele convidou os pais para um almoço. Ele disse para os pais que estava morando no centro de Hong Kong junto com um amigo e ele queria que os pais almoçassem junto com ele no seu apartamento. Ele disse que estava feliz, que estava ganhando bem e que tinha arrumado uma namorada. O pai do Henry disse que o almoço podia ficar para outro dia porque ele não tinha muito tempo. Mas o Henry falou que logo estaria se mudando de Hong Kong para outro lugar. Então, por causa disso, os pais dele resolveram visitar o filho. Até porque era uma evolução muito grande, já que quando ele morava com os pais, ele era uma pessoa totalmente encostada, que não fazia nada da vida, que não se dedicava em nada, e agora ele estava tomando um rumo na vida, ele estava se tornando uma pessoa decente, merecedora de respeito. Pelo menos era isso que eles achavam, mas infelizmente tudo isso era mentira. Esse almoço entre o Henry e seus pais foi marcado para o dia 1º de março, e é aí que ele colocaria o seu plano macabro em prática. Com o passar dos dias e o almoço se aproximando cada vez mais, o Henry fez uma lista de compras e foi até o supermercado. Lá ele comprou um martelo, sacos plásticos, facas, tempero e até um forno micro-ondas. E também ele comprou alvejante. Então você já pode imaginar o que vai acontecer daqui para frente. Quando os pais do Henry chegaram, a mesa já estava colocada. E logo eles começaram a comer um macarrão que estava meio cru, misturado com alguns legumes e ovos. Apesar do sabor da comida não ser dos melhores, ninguém reclamou de nada e eles comeram tranquilamente. Após comerem, eles se sentaram na sala e começaram a conversar um pouco enquanto tomavam um chá. Enquanto tomava o chá, o Henry começou a brigar com os pais, falando sobre todo o sofrimento que ele tinha passado quando foi expulso de casa. E obviamente que a mãe dele recriminou ele e pediu para que ele se aquietasse. E não se sabe ao certo o que teria acontecido daqui para frente, mas nesse momento, aparentemente, o Henry e o pai dele entraram em uma luta corporal. Eu sei que eu deixei um vazio aqui nessa parte, mas ele vai ser preenchido futuramente. Agora, para que a narrativa desse caso faça sentido, a gente tem que pular do dia 1º de março, quando o Henry teve o almoço com os pais dele, e esse almoço acabou em uma briga, para o dia 3 de março, 2 dias após esse almoço. No dia 3 de março de 2013, o irmão mais velho do Henry foi visitar os pais. Ele chegou, chamou na casa, mas ninguém atendeu. Ele não achou estranho porque os pais normalmente viajavam para visitar alguns parentes no interior e eles geralmente não avisavam. Devido a isso, ele resolveu ir embora. No dia seguinte, ele resolveu ligar para o telefone da mãe para saber notícias dela, mas o telefone estava mudo. Então, ele resolveu ligar para os parentes que ele tinha no interior e quando ele ligou para esses parentes, eles disseram que não viram os pais dele em lugar nenhum. Depois disso, ele ligou para o Henry e ao ser questionado, o Henry disse que não sabia dos pais. Ele disse que os pais tinham feito uma viagem para a China continental. Pelo menos era isso que ele sabia. Mas, além disso, ele não tinha nenhuma informação, ele não sabia nada sobre os pais. No dia 8 de março de 2013, o irmão mais velho do Henry foi até a delegacia para relatar o sumiço dos pais, pois ele já havia conversado com alguns vizinhos do casal e os vizinhos disseram que viram o casal saindo para a estação de trem no dia 1º de março, porém eles não levavam nenhuma mala, então eles não iam fazer uma viagem que demoraria muito. No dia 12 de março, o irmão do Henry foi novamente até a delegacia para saber se eles já tinham encontrado alguma coisa de seus pais, mas eles disseram que não encontraram nenhum registro de que os pais dele tivessem saído de Hong Kong. Devido a isso, ele foi conversar com o Henry e pediu ajuda para o irmão. Os dois conversaram e decidiram juntos que iriam publicar sobre o desaparecimento de seus pais em um jornal local.
Além disso, eles criaram uma página no Facebook chamada Meu Pai e Minha Mãe Desaparecidos. No dia 14 de março de 2013, o Henry e o irmão dele foram convidados até a delegacia para prestarem esclarecimentos sobre o desaparecimento de seus pais. Durante a entrevista policial, o Henry parecia muito nervoso e enquanto ele dava o depoimento, ele parecia estar mandando mensagens de texto para outra pessoa. Em seguida, ele simplesmente olhou para o irmão e para os policiais e começou a confessar tudo que ele havia feito. Agora que chegamos no momento em que o Henry confessou tudo o que ele fez, finalmente aquela lacuna que eu deixei aberta lá atrás vai ser preenchida. No depoimento dele, o Henry disse que entrou em uma luta corporal com o pai e o Angus o ajudou segurando a mãe dele. O Henry disse que depois que golpeou o pai com uma faca na nuca, ele teria conseguido cortar a garganta da mãe porque ela estava sendo segurada pelo Angus. Após aquilo, ele ficou transtornado e passou 4 dias vagando pelas ruas. Quando ele retornou para casa, ele disse que o Angus tinha dividido os corpos, colocado sal e deixado a carne no congelador. Ele disse que o papel dele naquele ato todo foi apenas tirar a vida dos pais dele. O Angus fez todo o resto. Para se livrar dos corpos, primeiro eles pensaram em misturar com areia e cimento, mas depois eles resolveram que a forma mais fácil de fazer aquilo era eles comerem aquela carne, temperando como se fosse carne de porco. Além disso, algumas das partes foram jogadas no mar. Após essa confissão terrível, no dia 15 de março de 2013, o Henry foi considerado culpado de ter tirado a vida e dividido os corpos de seus pais, além de ter consumido eles. O Angus também foi indiciado e considerado cúmplice, porque segundo o Henry, ele sabia de seus planos e até o ajudou. O Henry e o Angus foram levados a julgamento no ano de 2014, mas durante a primeira sessão, um dos jurados teria passado mal ao ver os detalhes do crime e a sessão teve que ser adiada. Em fevereiro de 2015, o julgamento retornou e a defesa do Henry tentou alegar que ele era instável mentalmente falando. Com isso, uma análise psicológica foi realizada no Henry e o psiquiatra o diagnosticou com transtorno obsessivo compulsivo e bipolaridade. A defesa usou esse resultado do psiquiatra para dizer que o Angus tinha manipulado o Henry. Porém, um consultor do centro psiquiátrico realizou um teste de QI nos dois. Esse teste de QI mostrou que o Henry tem um QI de 126, que é acima da média, enquanto o do Angus é de 84. Os advogados de acusação então utilizaram esse resultado para dizer que o Henry, tendo um QI maior do que o Angus, ele não poderia ter sido manipulado pelo mesmo. Com isso, em 20 de março de 2015, o julgamento retornou e agora o veredito foi aprovado e confirmado. Henry foi considerado o único culpado de tirar a vida de seus pais, enquanto o Angus foi considerado seu cúmplice, tendo ajudado a se livrar dos corpos. O Angus foi sentenciado a apenas 1 ano de prisão por ocultação de cadáver, mas como o processo todo levou cerca de 2 anos, ele foi simplesmente liberado. Porém, ele não vai poder sair do país e sempre terá que prestar esclarecimentos à polícia quando for solicitado por pelo menos 10 anos. Já o Henry foi condenado à prisão perpétua sem direito a pedir liberdade condicional. Então ele vai passar o resto da vida dentro da cadeia. Já que ele queria passar a vida no bem bom, sem ter que trabalhar, sem ter que se esforçar para nada, agora ele vai passar a vida sem ter que se esforçar para nada. Mas dentro da cadeia sem poder sair para as baladas que ele tanto gostava. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, manda para todos os seus amigos, me siga em minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau!